Podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Esse é mais um podcast da Enajum 10 anos e nesse episódio especial de 10 anos nós vamos falar sobre inteligência artificial aplicada ao Poder Judiciário e vamos discutir especificamente a questão da formação dos magistrados e da rotina de trabalho dos magistrados e o uso da inteligência artificial no dia a dia deles. E para integrar aqui a nossa conversa, nós convidamos duas pessoas que são especialistas em IA e que vão nos ajudar a entender um pouco mais essa expansão da IA no nosso dia a dia e quais são os desafios a serem enfrentados pelo Poder Judiciário no uso de IA. Então, os nossos convidados de hoje são o Dr. Rodrigo Gonçalves, que é juiz federal do TRF1, e o diretor da área de TI do STM, Yane Barros. Boa tarde aos senhores. Boa tarde, Tadeu. Agradeço o convite. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Passando para um breve currículo, o Dr. Rodrigo Gonçalves é juiz federal do TRF da Primeira Região, atualmente é juiz auxiliar do CNJ, mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília e doutor em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás. Ele tem experiência na área de desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para o Poder Judiciário, especialmente na área de IA no TRF da Primeira Região. E também é membro do Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário ligado ao CNJ. E o Dr. Yane Barros é mestre em Tecnologias Emergentes Aplicadas na Educação, com pós-graduação em Engenharia de Software com ênfase em projetos e bacharel em Sistemas de Informação. É servidor do STM desde 99 e atualmente ocupa o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação e Transformação Digital do STM. Bom, e para começar a nossa conversa, eu queria falar um pouco sobre legislação em IA no Poder Judiciário, porque, como nós sabemos, não existe nenhuma legislação federal ainda aprovada na área de IA no Brasil. Mas nós temos duas resoluções no Poder Judiciário, que é a resolução número 332 de 2020 e a 615 desse ano, 2025, bastante recente. Dr. Rodrigo, eu queria que o senhor nos falasse, como membro do Comitê Nacional de IA do Judiciário, como que o senhor avalia o cenário normativo da IA no Poder Judiciário? Tadeu, muito obrigado primeiro pelo convite, obrigado pela pergunta também, é uma oportunidade muito interessante da gente poder conversar sobre esse assunto, que é de extrema importância. E hoje nós temos realmente essa situação, né? Nós temos uma legislação que ainda está em debate no Congresso Nacional, ainda não foi aprovada, né? A gente tem expectativas de que isso possa acontecer no futuro relativamente próximo, mas o Poder Judiciário brasileiro ele se antecipou desse trabalho importantíssimo de normatizar um assunto que é tão vigente, né, hoje na nossa sociedade. E isso traz uma importância enorme, né? Essa preocupação que nós temos dentro do Poder Judiciário, não de impedir o uso de tecnologia, não de evitar o desenvolvimento tecnológico, mas de fazer com que esse uso seja sempre da maneira correta, da maneira ética, da maneira segura e da maneira eficiente. E é nesse sentido que vem essa normatização, sobretudo da Resolução 615 do CNJ. A Resolução 615, então, ele vem para tratar de um vácuo, de um problema que nós tínhamos até recentemente, porque nós já tínhamos algumas resoluções, na verdade era uma resolução e uma portaria, se não me engano, de 2020, mas que vejo como isso é interessante, né? Em termos de tecnologia, uma norma aprovada em 2020, ela já é considerada antiga. A evolução é tão rápida, o desenvolvimento é tão veloz, que em pouco tempo a norma acabou se tornando pouco aplicável. Então nós precisamos renovar essa normatização a partir de 2020, agora sob esse enfoque da inteligência artificial generativa, que é sobretudo a partir de algumas ferramentas aí que não são muito populares no mercado, como um ChatGPT, um Gemini, um Copilot, hoje se tornaram referência em termos de utilização entre os usuários de uma maneira geral. Então, hoje nós temos dentro do Poder Judiciário essa preocupação, né, de traçar limites, traçar balizas, dar os contornos éticos necessários para que os magistrados e servidores possam utilizar a ferramenta da maneira como ela deve ser utilizada. E aí a normatização vem, como a gente vai poder conversar ao longo desse bate-papo,
com diversos princípios, diversas normas, enfim, tem alguns balizamentos prioritários que a gente vai discutir sobre isso nesse encontro que nós estamos tendo. Mas essa preocupação que nós temos hoje do Poder Judiciário é justamente essa, de traçar os parâmetros iniciais para que a gente possa usar a tecnologia, mas usar da maneira correta. Excelente. E, doutor Iane, então nós temos uma resolução nova que foi aprovada esse ano pelo CNJ, e essa resolução, ela trouxe avanços, ela consegue dar conta desse momento que a gente está vivendo? Tadeu, eu agradeço novamente o convite, uma honra estar aqui com o Dr. Rodrigo. Bem, a legislação é essencial, tá? E nós, na área de tecnologia, nós vemos principalmente como uma proteção. São guardrails ali da inovação, na verdade. Por quê? Ela não veio para frear o desenvolvimento das soluções tecnológicas, mas sim para dar uma garantia de segurança, ética e principalmente transparência no que está sendo desenvolvido, porque isso é muito importante. Então eu vejo as diretrizes como o que fazer, né? Agora, como fazer é que a gente precisa de todo um processo de governança, capacitação e legislação, tá? Então eu não vejo a legislação por si só, ela dando conta, sozinha. Na verdade, são os princípios, mas agora ela precisa do quê? Ela precisa do como fazer. E o como fazer é que entra pessoas, ferramentas, e é essencial que essa legislação ela seja atualizada. Por quê? Porque a tecnologia ela evolui com muita velocidade. O Dr. Rodrigo comentou aqui sobre 2020, uma legislação aparentemente recente, mas para a tecnologia, 5 anos, já se passa muita coisa. Inclusive, nesse período, veio o quê? A IA generativa. E por isso que veio a 615, com a ideia de complementar e trazer diretrizes importantes para esse desenvolvimento. Tá? Então, a gente, da área de tecnologia, vê isso como um suporte muito importante e uma segurança para o nosso trabalho. Interessante. E por falar em como fazer, os senhores são membros de comitês, o doutor Iane do Comitê de IA da Justiça Militar e o doutor Rodrigo do Comitê de IA do Poder Judiciário. E eu queria começar com o doutor Rodrigo, que ele falasse um pouco mais sobre esse trabalho do comitê. É um trabalho bastante recente, porque a portaria de designação de membros foi aprovada agora em agosto, né? Como é que está sendo esse trabalho, doutor Rodrigo? O comitê surge justamente com a resolução 615 e com essa preocupação que a resolução traz de que exista um grupo, né, de especialistas e um grupo multidisciplinar, porque reúne magistrados, reúne membros da academia, defensores públicos, promotores, enfim, é um grupo bem diversificado, porque afinal de contas, muito embora se trate de uma regulamentação para o Poder Judiciário, para magistrados e servidores do Poder Judiciário, as consequências atravessam, né, diversos campos, diversos profissionais. Então, a gente precisa reunir todo o sistema de justiça em torno desse debate. E o Comitê de Inteligência ele tem assim, diversas atribuições, né? Mas, dentre essas atribuições, por exemplo, que hoje nós já estamos em etapa de discussão, vem justamente a parte de capacitação, de letramento digital, né? Essa preocupação que existe hoje na Resolução 615 de que o usuário de recursos tecnológicos de inteligência artificial faça o uso dentro dos limites éticos e dos limites responsáveis da ferramenta. Então, uma das preocupações do comitê é justamente essa parte de capacitação, mas também a parte de normatização, de dar concretude àquilo que está na Resolução 615, que às vezes é muito técnica, às vezes é muito minuciosa, às vezes ela acaba não atingindo ali a ponta, né? Então, o comitê vai também ter que se debruçar sobre diversas questões de como dar concretude àquela normatização. E além de ter que tratar de situações específicas que eventualmente possam surgir, inclusive algumas situações de classificação de risco, né, que porventura surjam no decorrer do desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial. Tudo isso vai passar pelo Comitê de Inteligência Artificial. Então o comitê tem diversos desafios, é um trabalho assim, que vai ser realmente muito interessante acompanhar ao longo desse tempo, né? Mas que foi montada uma equipe que é maravilhosa, né? Um grupo de especialistas realmente de primeira linha para poder debater esse tema. É claro que tem também vários desafios, né? Nós estamos lidando com uma tecnologia que está assim, em plena evolução e que dia após dia a gente traz novas abordagens, novas habilidades, e aí a gente tem que estar correndo atrás de cada uma dessas habilidades da tecnologia.
Então, realmente vai ser um desafio enorme, mas eu tenho certeza que vai funcionar muito bem. E hoje, dentro desse Comitê Nacional de Inteligência Artificial, nós já começaram algumas reuniões, né? Ele é muito recente, né? Ele efetivamente só foi construído, né? Ele só foi implementado agora há muito pouco tempo. Então, agora que se iniciaram as primeiras reuniões para começar a estabelecer até mesmo regimento interno, tudo. Mas eu tenho a total confiança de que em pouco tempo ele vai estar aí atuando a pleno vapor dentro dos limites da resolução. Bacana, com certeza é um passo muito importante, né, nessa discussão toda. E nós temos também na Justiça Militar, doutor Iane, um comitê também já formado, já tem um certo tempo. Eu queria que o senhor nos falasse um pouco sobre a história desse comitê e o que é que ele está pensando em termos de novos projetos, né, de perspectivas aí para os próximos anos. Bacana, Tadeu, essa pergunta, porque a instituição às vezes desconhece um pouco o trabalho dos comitês, né? E no caso do Comitê de Governança de TI, ele está com uma temática muito ampla no âmbito da JMU. Ele trata tanto das questões de tecnologia, que passa inclusive pela inteligência artificial, mas como um assunto muito atual, que é a segurança cibernética. Então, ele é bem amplo. Te digo que mensalmente nós temos demandas para debater nesse comitê, e ele é presidido pelo ministro Arthur Vidigal. Então, é um comitê multidisciplinar, igual o doutor falou. Então, tem representantes da magistratura ali, tem representante das diversas áreas de negócio. E, no nosso caso, o nosso comitê ele toma conta tanto do STM quanto da primeira instância. Então, nós temos que também estar atentos, porque temos uma diversidade aí de demandas. Também temos uma diversidade de uso da tecnologia. Não esqueça que lá na ponta a gente tem que estar preocupado, lá com Bagé, com Santa Maria, Manaus, entre outras as auditorias. Então, quando a gente estabelece a nossa estratégia, a gente tem que ouvir todos. E, Tadeu, recentemente nós fizemos um levantamento do uso da IA no âmbito da JMU. Foi um questionário bem amplo para saber como é que estava sendo utilizada a IA. E tivemos respostas muito interessantes. Desde aquelas pessoas que já estão usando massivamente, até aquelas que têm muito medo de usar a tecnologia. E isso é normal, é inerente do processo, né? Se ouve muito falar, se vê ações, mas se geram muitas dúvidas da capacidade da entrega de resultado da IA para que isso não venha a substituir as pessoas. Mas isso já é uma outra temática, né? Mas o que eu te digo no âmbito da JMU nós estamos com alguns projetos interessantes. Nós temos um projeto de IA generativa própria nossa, que é o Chat JMU. Ele está em fase de piloto agora, com algumas unidades, com os ministros, área fim. Ele já tem as bases de jurisprudência, já tem as bases de legislação, tem a base de conhecimento de auditoria. E, recentemente, também pegamos a base do CNJ e de outros órgãos, do TCU. Então, a gente quer que a ferramenta ela esteja próxima das pessoas e que ela possa utilizar de forma segura. Daí, a gente trazer uma ferramenta própria nossa de generativa, que seja treinada com as nossas próprias bases, tentando diminuir o quê? Aquela questão da alucinação, que é que todos temem ali no uso da IA ou a perda da confiança no uso da IA. Outros projetos interessantes a gente, igual o doutor falou, estamos muito preocupados com a questão do letramento. Fizemos recentemente uma capacitação de letramento da IA com as ferramentas que nós temos. Então, a gente quer que as pessoas estejam preparadas para utilizá-la de uma forma adequada, dentro dos limites que o Dr. Rodrigo falou, que está estabelecido lá na resolução. Mas, para isso, a gente precisa de tempo e trabalho de cultura. Então, a gente entende perfeitamente que a gente precisa esse processo ele precisa ser contínuo. Então, não adianta a gente fazer uma capacitação agora e deixar as pessoas utilizarem. Não, a gente frequentemente vai ter que capacitar e colher esse feedback do uso da IA na nossa justiça. Muito bom. Então, como o doutor Ian acabou de falar, né, eu vou trazer alguns dados agora do CNJ, de uma pesquisa referente à IA em 2024, que trata dessas preocupações que estão povoando a vida das pessoas, dos usuários comuns, né, e até dos nossos magistrados, no uso da IA. E a primeira preocupação é a violação da privacidade. Em segundo lugar, né, de ocorrências, veio os resultados enviesados que podem vir com o uso da tecnologia. E em terceiro, a apuração de responsabilidades. Como apurar responsabilidades, né, no caso de ocorrência de erros.
Uma coisa curiosa, na minha visão, é que a preocupação com a substituição da mão de obra humana veio em último lugar. E eu queria saber de vocês dois se essas preocupações elas refletem a realidade, o que é que elas têm de mito, o que é que elas têm de real. Boa pergunta, deixar o nosso especialista. Não, elas são genuínas. E, inclusive, na Justiça Militar, acredito também que é uma preocupação no âmbito do Poder Judiciário, a violação da privacidade, ela tem uma preocupação muito grande. Não esqueça que nós trabalhamos com processos judiciais, com dados sensíveis. E a gente precisa ter a garantia de que esses dados vão serem treinados pela inteligência artificial, os dados pessoais eles estejam sendo anonimizados. Né? Então, isso é uma garantia para que não se gere possivelmente o segundo, que é o resultado enviesado. Então, essa preocupação da privacidade ela é muito latente. Não esqueça que a gente tem a LGPD, que também acaba regulamentando essa questão dos dados sensíveis. E, então, a nossa preocupação é a gente garantir um sistema privativo, e aí por isso que eu falei do projeto ChatJMU, na qual a gente treina as próprias bases, a gente armazena esses dados, garante esses dados, e que a IA não esteja utilizando de uma forma inadequada para treinamento. Doutor, acho que também pode complementar essa questão aí também. É interessante essa pesquisa, Tadeu, porque essa pesquisa ela pegou o ano de 2024, né? Foi publicada agora em 2025, o relatório do CNJ. E provavelmente em algumas semanas, eu acredito, que uma nova pesquisa vai começar a ser feita com relação ao ano de 2025 para ser publicada no ano de 2026. Algo me diz que o resultado já vai ser muito diferente, em vários sentidos. Porque, primeiro que eu tenho, como nós temos no TRF da primeira região, nós temos dados de treinamento de inteligência artificial durante 2024 e 2025, o ano inteiro, para vocês terem uma ideia, no projeto Sinergia, que nós temos no TRF da primeira região, nós já treinamos, só esse ano, foram mais de 2.500 servidores magistrados. Então, foram muitas pessoas sendo treinadas no todo o TRF da primeira região, que tem uma dimensão continental, né? Pega desde o Acre, Rondônia, Roraima, Macapá, Amapá, enfim, pega uma região muito grande, muito extensa. E nós estamos dando esse treinamento já o ano inteiro e foi um ano muito intenso em termos de capacitação. E nós podemos perceber, de uma turma para outra, como que foi evoluindo. Então, a primeira pergunta que a gente fazia para os colegas, para os servidores magistrados, é a seguinte: quem já está usando? No início, pouquíssimas pessoas, né? Até uma coisa meio acanhada, alguns levantavam a mão ainda sem jeito, mas a grande maioria não usava. Agora, nas últimas turmas, quem já está usando? Todo mundo levanta a mão. Então, ou seja, o uso realmente se disseminou. Eu acho que aconteceu nesse ano, sobretudo, a sensação que eu tenho que foi ali em volta de fevereiro, março, que se popularizou efetivamente o uso, né? Coincide, inclusive, com uma divulgação muito grande de inteligência artificial que aconteceu na época do DeepSeek, né? Foi nesse ano, que ganhou ali a mídia, né? Como um todo, né? Uhum. Então, a gente está tendo esse uso, assim, muito intensivo durante esse ano. Então, acho que o resultado vai ser muito diferente. Interessante. E aí, o que acontece? Começando realmente de trás para frente, das preocupações que eles tiveram agora, substituição como é que é o termo que eles usam? Da mão de obra humana. Substituição da mão de obra humana. Hoje parece que já fica muito claro assim, que realmente a inteligência artificial não vem para substituir. Né? Acho que está ficando muito mais claro que a inteligência artificial tem as suas qualidades, tem os seus benefícios, tem o seu ganho de eficiência, mas que realmente ela sozinha, ainda no estado que nós temos atualmente, está muito longe de substituir a sensibilidade do ser humano. E nós temos sempre tido uma preocupação muito grande em toda essa parte de capacitação de mostrar que o uso em ferramenta de inteligência artificial ela é sempre um auxiliar. Né? Então, ela sempre vem como uma ferramenta, como um apoio decisório, mas nunca como, né, a tomada de decisão em si, nunca como um substituto do servidor, por exemplo. Então, eu acho que com o tempo essa preocupação vai acabar se perdendo. Sabe? Algo me diz que essa preocupação realmente ela vai acabar se perdendo. Coisa que talvez no início, né, em 2023, talvez fosse a grande preocupação, né, de todos nós. Né? Cara, vem uma tecnologia nova aí e ela vai substituir a gente, que ela é muito boa. Não vai não. A gente está vendo que cada dia que passa, ela não substitui o ser humano, mas ela realmente ela é muito boa se utilizada ao lado do ser humano, né, como apoio, como suporte do ser humano. A parte de sigilo de dados, realmente essa parte eu acho que ela vem ganhando força mesmo, porque eu não sei se são fenômenos da inteligência artificial generativa em si, né? Mas parece que tudo hoje a gente vê uma preocupação muito grande com dados, né?
E é interessante, né? Às vezes a gente até se esquece de alguns detalhes. Hoje, para você ir numa farmácia e comprar uma Novalgina, a primeira coisa que você tem que fazer é dar o seu CPF. Verdade. Senão você nem compra o produto. Olha que coisa interessante, né? Se eu não der meu CPF, meu nome completo e minha data de nascimento, a farmácia nem me atende. Olha que coisa estranha, né? Então, assim, meu CPF já está solto e rodando para tudo quanto é lado, né? E isso sem falar em dados de redes sociais que a gente tem, né, que fica circulando para lá e para cá. Hoje você não consegue comprar nada se você não tiver que colocar todas as suas informações ali, seja no Mercado Livre, no Amazon, enfim, em qualquer lugar a gente sempre tem tudo. Então, os nossos dados hoje estão circulando por aí com muita, realmente, fluidez. Né? Eu não sei dizer se isso é uma questão de inteligência artificial generativa. Parece que é uma tendência do mundo, é uma coisa global, né? Com suas preocupações, claro, né? Por um lado, né? Por outro também, a gente acaba se acostumando, né? Eu mesmo já entrego meu CPF na farmácia ali, nem me preocupo mais, né? Nem quero saber porque que eles vão utilizar. Mas realmente é uma preocupação que a gente sempre vai ter. E algumas questões, por exemplo, no uso, acho que a pesquisa apontou também qual foi a primeira preocupação, Tadeu? Dados enviesados. Dados enviesados. Esse é o interessante, né? Esse Porque o que acontece? Nessa parte de dados enviesados, pelo menos no TRF da primeira região, o trabalho que nós temos feito, a gente sempre mostra o seguinte, que essa preocupação ela é sempre superada com uma medida muito simples. A conferência e a supervisão do resultado. Né? Você nunca entregar para a máquina um resultado e ela decidir, você fechar os olhos e confiar naquilo. Não. Qualquer resultado que a inteligência artificial gera, por qualquer que seja a ferramenta de inteligência artificial, seja a ferramenta que é desenvolvida pelo próprio tribunal ou por uma ferramenta de mercado, o resultado sempre tem que ser conferido. Né? E quando você confere o resultado, você já percebe ali se existe ou não um enviesamento da máquina. Eu não tenho percebido, hoje, no nível das ferramentas que nós temos, problemas de enviesamento, confesso. Parece que as tecnologias elas têm tido muita preocupação nesse sentido. Né? Inclusive, eu faço alguns testes propositais, porque apesar de não ter formação na área, eu tenho um hobby desde novo de programação. Né? Eu gosto de criar, desenvolver software, de programar em Python. Né? Então, eu gosto muito de brincar com essas, tentar fazer testes, né? Para você encontrar as falhas da tecnologia. E cada dia que passa eu tenho conseguido menos assim, os resultados. Então parece que ela tem evoluído no sentido de se tornar cada vez mais segura. Pelo menos essas grandes ferramentas de mercado que a gente utiliza hoje. Né? Então essa parte de enviesamento eu não tenho. Mas essa é uma preocupação que a gente sempre tem que ter. Né? O treinamento de uma inteligência artificial, a base de treinamento, né? O corpus que a gente chama de treinamento, o dataset, ele sempre tem que ter essa preocupação de ser representativo. Só uma pergunta para tentar entrar nessa sua colocação, doutor Rodrigo, e colocar mais um elemento importante nisso aí, que é a questão da rapidez em que tudo está acontecendo. Porque, apesar desse protocolo de revisão dos dados, né, isso é uma coisa que a gente faz no dia a dia do nosso trabalho, analógico mesmo, já fazia, né, antes. Mas, assim, devido ao volume de dados, a rapidez do que a gente quer os resultados, né, e a sede com que todo mundo está buscando, né, essas novas ferramentas, como preparar as pessoas para o uso consciente dessa ferramenta, né? Esse é o grande dilema que nós temos hoje, né? Pelo menos no Comitê de Inteligência Artificial, a grande discussão tem sido essa no momento, né? E me parece que o primeiro ponto realmente é o letramento digital, né? Nós estamos diante de uma nova tecnologia que ela é diferente do que nós estávamos habituados sob diversas óticas, né? Sob a perspectiva de que ela é generativa, ela cria resultados novos, né? Ela parte de uma base de treinamento e, portanto, ela também está sujeita a alucinações, a falhas, a erros, né? E, enfim, essa parte de treinamento de capacitação é, para a gente, o mais sensível de tudo. E, ao mesmo tempo, nós temos que lidar com o fato de que as pessoas querem usar muito rapidamente. E aí eu falo pela minha realidade de Justiça Federal, que nós temos uma quantidade absurda assim, hoje de volume de processos, né? Como que nós temos hoje. Alguns colegas magistrados, eles têm uma distribuição mensal de 1.500 a 2.000 processos por mês. Né? Então, assim, é uma quantidade muito grande.
Então, é claro que ele gera aquela coisa assim, nossa, eu preciso usar uma ferramenta que me ajude aqui no meu dia a dia de trabalho, né? E aí você tem que compatibilizar isso com aquela preocupação assim, não, espera, vamos aprender a usar primeiro, vamos fazer uma capacitação, deixa eu treinar a sua equipe, a sua equipe precisa saber utilizar, que tipo de documento ela pode utilizar numa inteligência artificial, o que é proibido, o que é permitido, como que ela usa, e aí sim, a partir daí. Mas no trabalho que, pelo menos a experiência que nós estamos tendo no TRF da primeira região, tem sido muito interessante, assim, o feedback tem sido excelente, porque todos os lugares que nós já passamos com treinamento, eles nos relatam que o aumento de eficiência é muito grande e até agora, assim, sem nenhum problema, sem nenhum nada a ser relatado em termos de falha no uso inadequado, né? Então, até agora está sendo... Acho que o caminho é esse mesmo, é ensinar, né, as pessoas a utilizarem, né? Perfeito. Eu concordo. E, Tadeu, quando o Dr. Rodrigo comentou sobre essa questão do letramento, que a gente fez recente, a gente capacitou mais de 400 servidores, colaboradores, entre outros, nessa última capacitação. E vai ao encontro daquilo. A pesquisa inicial que a gente tinha era esse receio do uso da tecnologia. E já percebe-se agora, conforme vai tendo o letramento, essas capacitações, a diminuição desse medo, né, das garantias de privacidade. A área de tecnologia, ela às vezes é vista como uma caixa preta. Né? O que se faz, como se produz, né? Como é que esse pessoal produz tecnologia, como é que garante que tem um código transparente. E é interessante que a resolução, a 615, ela também dissemina isso, que a gente ofereça um código de caixa branca, que garanta que não tem viés, que garanta que tem a questão da privacidade garantida. Então, para nós da área de tecnologia, isso é muito importante, né? Além de a gente ganhar novos colaboradores de desenvolvimento, que nem o Dr. Rodrigo está falando. A tecnologia hoje está mais próxima do cidadão, está muito próxima do magistrado. Antes, poucos desenvolviam. Hoje não, a gente tem um público enorme de desenvolvimento. Qual é a nossa preocupação? É nesse novo ecossistema colaborativo a gente ter essa garantia do uso adequado dos dados. A matéria-prima da inteligência artificial, mais uma vez, ela é o dado. Então, se você não fizer um trabalho que é o que a gente está iniciando a fazer, Tadeu, que chama curadoria, né? É importante esse trabalho de curadoria dos dados para você ter exatamente essa garantia de que o dado ele é consistente, ele é íntegro, né? Garante os processos de confidencialidade do âmbito da segurança da informação. E na capacitação que nós fizemos de segurança também, a gente tinha um slide que ele gerava muito debate, que era inteligência artificial versus segurança da informação. Como a IA, ela pode tanto nos ajudar nas questões de segurança, mas também como ela também é uma ferramenta utilizada pelos criminosos. E tem sido utilizada. Mas o que a gente tem que estar atento mais uma vez, voltar para o letramento, a capacitação e o desenvolvimento de uma cultura segura e que possa utilizar soluções, como o doutor falou, de uma forma eficiente. A eficiência vem dessa questão. Imagine para um magistrado que tem ali um volume de 10 mil páginas. Ele analisar 10 mil páginas de um processo, ele verificar a jurisprudência, verificar a doutrina, tem que verificar isso de uma forma rápida e ser célere. A inteligência artificial pode apoiá-lo muito nisso, mas o processo de decisão sempre vai ser dele, né? Então, a responsabilidade sempre é de quem ali faz a conferência e quem assina. Mas eu sou um entusiasta da tecnologia e, mais uma vez, com essa questão da regulamentação e conforme agora estão sendo evoluídos esses debates, esses comitês, acredito que isso está nos ajudando a dar garantias para o uso mais adequado da inteligência artificial. Foi um ótimo panorama o que os senhores apresentaram aqui sobre o potencial da IA, as preocupações, os riscos. E então a gente falou sobre a normatização, a gente falou sobre a resposta institucional dos tribunais, do Poder Judiciário, sobre a IA. E eu queria agora ir para a questão do letramento em IA e falar especificamente das escolas de magistrados, né? Doutor Rodrigo, qual o estado da arte das escolas de magistrados hoje nesse quesito de inteligência artificial? Uma percepção minha, pelo menos, né, uma visão que eu tenho tido desses resultados, é que ainda tem sido pouco coordenado. Mas hoje o que nós estamos precisando fazer é realmente organizar, no sentido de coordenar as atividades, né? Como é que nós vamos fazer isso como um todo? E pelo menos tem sido assim, me parece que vai ser uma tendência do Comitê Nacional de criar talvez alguma regulamentação mínima, um conteúdo mínimo de assuntos que devam ser tratados pelas diversas escolas,
de magistratura e pelas escolas de servidores Excelente. do país como um todo, né? Então, que a magistratura estadual, federal, militar da União, trabalhista, todas elas têm uma capacitação de um currículo mínimo. E aí, a partir desse currículo mínimo, todos os tribunais têm um espaço, uma margem para que ele possa também fazer ali uma capacitação dentro das suas especificidades, conforme a matéria que é tratada, né? Doutor Rodrigo, é um complemento interessante isso. Eu tive a oportunidade aqui, aproveito para elogiar. Eu fiz um curso aqui pela Enajum de inteligência artificial, antes da gente fazer o letramento, e ali para a gente foi uma base do que a gente ouvia ali, por mais que a gente já até conhecesse algumas ferramentas que estavam ali sendo disseminadas, mas ali a gente conseguia perceber exatamente a ânsia e as dúvidas do magistrado ou dos servidores ali da área FIM envolvidos. Para nós da área de tecnologia, ouvir aquilo ali é importante, porque a gente vai saber ali falar, olha, colocar a ferramenta da forma como nós estamos imaginando ali, só falar assim, ó, tá aqui instalada, use, e leia esse manual aqui, não vai funcionar, entendeu? Então, o curso que a Enajum ofereceu, da qual eu pude participar, a gente conseguiu, além de dar um contexto para a área FIM, né, ali que era o objetivo, mas para nós da área de TI o objetivo era outro. Era exatamente pegar essa percepção dos usuários e nessa percepção dos usuários, a gente agora implementar isso na nossa ferramenta, que é o ChatJMU. Então, a gente entende que o ChatJMU, que está aí no forno, como diz, a ideia dele é que possa ser uma ferramenta de apoio, mais uma vez, uma ferramenta de apoio, mas o processo de decisão sempre vai ser da pessoa que está usando e cabe a ela fazer também a revisão se está adequada. E aí, ali na ferramenta, você vai poder fazer igual as outras ferramentas de generativa, dar o joinha se a resposta foi boa e dar o negativo se a resposta não foi adequada, porque ela precisa passar sempre por um retreinamento dessas respostas que estão sendo dadas ali pela ferramenta. Então, resumindo, as escolas de magistratura como um todo, inclusive a Enaju, terão um desafio enorme pela frente aí, né? Que é capacitar todo esse arsenal humano que nós temos, que está realmente ansioso para conseguir esse conhecimento novo, para desenvolver essa tecnologia, e o trabalho vai ser árduo. Muito bom. Então, quer dizer, tem bastante trabalho pela frente, muitos desafios nessa área, né? E eu fico pensando também na parte do cidadão. Será que a gente consegue vislumbrar quais são os benefícios que o cidadão ali da ponta vai conseguir receber a partir do uso da IA nas rotinas dos tribunais? E é possível ter alguma perspectiva de benefício social com tudo isso? Esse é um ponto que nós precisamos sempre ter muita atenção, né? Às vezes nós ficamos muito preocupados com o uso da inteligência artificial da porta para dentro, e nós precisamos ter a preocupação também da porta para fora, né? Do que o uso das tecnologias se reflete em benefício da sociedade. Eu acho que o primeiro ponto que ela tem que se refletir é não só na entrega, na velocidade da entrega, na celeridade, que o cidadão merece que a justiça seja célere, rápida. Uma justiça que não é rápida não é justiça, né? É tão um contrassenso. Mas que ela também seja uma justiça de qualidade. Então, é um aspecto quantitativo, em termos de produtividade, mas também qualitativo. Então, nós não podemos nunca permitir que a utilização dessas novas tecnologias reflita em um trabalho que não esteja à altura daquilo que o jurisdicionado merece. Então, essa é a primeira preocupação que nós temos que ter. E eu tenho uma pessoal, né, em tudo assim que eu vejo nesses muitos treinamentos que eu tenho dado no projeto Sinergia no meu tribunal, é que nós estamos observando que a qualidade das decisões tem melhorado substancialmente. Então, nós não estamos só tratando de quantidade, nós estamos também tratando do aspecto de qualidade. E isso é relatado por vários colegas, né? No sentido de assim, olha, antes eu tinha um volume de trabalho tão grande que o máximo que eu conseguia fazer é esse modelo aqui de meia lauda, né? Agora não, com o curso de inteligência artificial eu já consigo fazer um trabalho muito mais primoroso, uma entrega muito melhor, um texto muito melhor elaborado, em que eu digo para a inteligência artificial como que eu quero que seja o resultado, ela me traz o resultado, eu confiro, verifico com os autos, melhoro, faço algum acréscimo, algum ajuste e entrego. Então, o resultado fica muito melhor do que antes, né? E eu acho que isso aí vem em favor do cidadão, né? E o outro ponto também que eu vejo que a inteligência artificial deve ser utilizada também em favor da sociedade
na parte de facilitar o acesso. Ele quer ter acesso aos autos, quer ter acesso ao processo, como é que está o meu andamento processual. Ele entra, tem um chatbot que já fala com ele muito rapidamente, ele já se comunica. Enfim, tem hoje ferramentas que são seguras, né, desenvolvidas pelos tribunais, e que o cidadão consegue ter acesso muito rápido, acesso ao seu processo, acesso a informações públicas, né? Tudo isso também é muito interessante. Então, eu vejo assim que nós temos um futuro muito primoroso pela frente, também naquilo que o cidadão irá receber pelo uso de inteligência artificial no judiciário. Doutor Rodrigo, o senhor falou duas questões aí que eu achei bastante interessante quando o senhor falou da qualidade. Vem também a questão da coesão. E aí isso me remeteu eu lembrei ali de um magistrado, um ministro que me procurou. Iane, eu quero ver ao longo dos anos se eu estou tendo coesão nas minhas decisões. Isso para o cidadão é muito importante. É claro que as coisas evoluem, né, os entendimentos, mas ele é um processo também de isonomia no tratamento. Então, essa questão que o doutor Rodrigo falou da qualidade do dado julgamento, ela é importante, e a IA permite você revisitar essas bases, né, e ver seu processo de decisão, e aí te permitir dizer, não, eu evoluí no meu entendimento, ou não, eu ainda continuo coeso com esses entendimentos. Então, isso é bastante interessante no uso para o cidadão ter essa garantia. Uma outra questão, quando o doutor falou da questão do chatbot, que eu achei legal, uma coisa um projeto transformador que vem do CNJ e está sendo implementado pelos tribunais é o da linguagem simples, que é traduzir o juridiquês, né, para o cidadão. Né? Na decisão ele falou, e afinal, eu ganhei ou perdi? O que aconteceu ali? E aí, é desfavorável ou é favorável? Então, a inteligência artificial também, como ferramenta, permite dar transparência e essa questão mesmo da publicidade, do acesso à informação e de uma forma simples e acessível ao cidadão. Essa questão é muito interessante. Isso gerou, há algum tempo até gerou um fato engraçado. A diarista lá de casa teve uma sentença no processo dela aqui do DF, inclusive. Ela chegou com o papel na mão um dia desses e falou assim, doutor, eu tive essa sentença aqui num processo meu, só pode ver se eu ganhei ou perdi. Exatamente. Ela estava com a sentença, eu não entendia, né? Se eu ganhou ou perdeu, né? Aí eu li o processo, tudo, aí ela tinha perdido. Eu falei, não, a senhora perdeu, infelizmente, tem que procurar seu advogado para ver o que pode fazer. Mas realmente isso é muito interessante, né? E aí, nesse sentido, eu lembro que nesse dia eu tive uma ideia. Eu pensei, não, então vou desenvolver um prompt em que eu vou utilizar da seguinte forma. Quando eu decidir o meu processo, fizer a minha sentença, eu jogo essa minha sentença nesse prompt e ele reescreve essa sentença em uma linguagem bem simples, como se fosse um recadinho para a parte autora, né? Dona Maria, o juiz entendeu que realmente o INSS foi injusto com o caso da senhora, então ele está mandando o INSS pagar o benefício de tanto a tanto, tal, como se fosse um bilhetinho. E aí agora eu vou colocar minha sentença e no final da sentença vai vir um recadinho para a parte, né, autora? Então isso é gerado automaticamente pela inteligência artificial. Então olha que interessante, a gente pode desenvolver ferramentas nesse sentido que permite finalmente que o cidadão entenda aquilo que eu sentenciei, né? Olha que coisa interessante, né? Se não fosse com a inteligência artificial, não seria viável. Mas isso é a qualidade das nossas decisões, né? Que isso que os magistrados agora, por meio da ferramenta, está permitindo incorporar. E isso lá no STM também, ainda um encontro que o doutor Rodrigo está fazendo, os magistrados também estão começando a incorporar essa questão da ementa padrão CNJ, para ter um padrão, a questão da linguagem simples ali na decisão ali também. Então, a gente da área de TI, foi até uma iniciativa ali tratada com o ministro Carvalho, o ministro Vidigal, o juiz auxiliar ali da presidência, o doutor Flávio, a gente criou isso numa ferramenta ali para a linguagem simples e a ementa CNJ para facilitar o magistrado incorporar isso durante a decisão ou a sentença que está sendo ali discutida. Mas é isso, acho que as ferramentas estão aí para serem utilizadas e principalmente visando não só o uso interno, que nem o doutor Rodrigo falou, que é uma preocupação sim, né? Mas uma preocupação muito grande com o público externo, porque o judiciário é esse grande prestador de serviço jurisdicional aí para a sociedade. E é interessante porque a gente tem um volume imenso de dados produzidos pelo judiciário, né? E a gente, então, tem condições de trabalhar melhor esses dados para que eles sejam acessíveis, mais claros, que cheguem até a população que é realmente o público, né, do serviço, que na verdade é o público-alvo dos nossos serviços. E, bom, nós aprendemos bastante aqui sobre IA e sobre tecnologia em geral, falamos sobre várias questões. Esse papo poderia se prolongar, né, mas a gente pode continuar ele em outras ocasiões. Com certeza. Espero poder aprofundar essas questões, quem sabe falando da próxima pesquisa de 2025. Né? Agradeço muito a presença dos senhores aqui
E eu queria fazer uma última pergunta que eu sempre tenho feito no final de cada podcast dos 10 anos, que é o seguinte: o que se espera do magistrado do nosso tempo? Eu posso começar com o magistrado. Com certeza. Então, a pergunta é difícil, né? Essa aqui realmente ela é algo assim para a gente ficar refletindo por muito tempo, né? Mas tem uma frase de um cientista da computação que eu gosto muito, que é o Stephen Wolfram, né? Um dos grandes gênios de inteligência artificial. E ele tem uma frase que fala assim, que nós precisamos hoje aprender a pensar o mundo computacionalmente. Aprender a pensar o mundo computacionalmente não quer dizer que eu tenho que aprender a programar, a fazer linguagem de programação, não é nesse sentido. É começar a pensar o seguinte, dentro das minhas atividades, o que eu posso ter o apoio da máquina e o que eu preciso reservar para mim, como ser humano. Então, hoje o magistrado do futuro, não nem do futuro, né, do nosso tempo, né, do magistrado de hoje, que é o que eu penso, né? Nós somos magistrados que nós precisamos pensar o mundo computacionalmente. A gente tem que começar a pensar o seguinte, dentro da minha realidade de trabalho, do meu acervo, da minha quantidade de processos, tem toda aquela gama de atividades que eu realmente tenho que reservar para mim, porque é algo que depende da minha sensibilidade, da minha noção de certo ou errado, de justo e injusto, de bom ou ruim. Mas tem todo um leque de atividades que eu posso pensar computacionalmente, no sentido de delegar para a máquina o auxílio em atividades que são repetitivas, rotineiras, que não dependem de uma decisão humana. Uma parte dessas atividades em que eu posso ter o apoio da máquina com a minha decisão, e aquilo que eu definitivamente não posso delegar nada para a máquina, tem que ficar só comigo. Então, quando eu olho o meu cenário de processos hoje, não de processos, da minha atividade, né, como um todo, eu sempre tento pensar isso, sabe, Tadeu? Assim, o que é realmente, assim, uma coisa que é quase que a fábrica do Charlie Chaplin, né, que eu ficava martelando. O que é aquilo que eu não depende de nada da minha sensibilidade, que não depende absolutamente nada do meu poder decisório? O que eu posso automatizar? E aqui eu automatizo. Quais são aquelas atividades em que eu não posso automatizar, que dependem da minha decisão, mas que eu posso contar com uma ajuda da máquina? Aqui eu vou contar com a ajuda da máquina, vou fazer dessa maneira. E essa outra parte que eu realmente tenho que reservar para mim, isso aqui eu não posso nem ter uma interferência de uma máquina. E agora sim, isso aqui eu reservo para minha sensibilidade, para aquilo que nos faz humano. Então, isso eu acho que é pensar o mundo computacionalmente. E eu acho que quando a gente entra agora na magistratura, a gente começa a ter que olhar a nossa atividade dessa maneira, né? Assim, como é que, nesses 3 estágios, né? O que eu posso automatizar, o que eu posso ter apoio de uma máquina e o que definitivamente eu não posso ter nem interferência de máquina, que é algo reservado para mim. Gostei muito que o Dr. Rodrigo falou, porque essencialmente nós somos humanos e as ferramentas aí estão de apoio. E que eu vejo nessa questão do magistrado, né, é um trabalho de colaboração e sinergia com a área de TI. E isso está crescendo muito. Antes era magistrado, a área de TI produzia, entregava a solução, gostei, não, agora não ficou adequada, devolve para a TI ajusta e ficava nesse processo. Não, agora eu estou vendo um processo de sinergia, trabalho conjunto. E aí eu até falo, se o magistrado está feliz, a gente também fica ali do nosso lado, também fica feliz, porque mostra que as ferramentas e as soluções estão funcionando. E aí, Tadeu, uma questão que é muito latente do que o Dr. Rodrigo falou, dessa questão da escolha das soluções, até onde vai a máquina, até onde vai o processo de automação, eu vou além numa pergunta. Todo mundo quer ganhar produtividade, todo mundo quer ganhar tempo, todo mundo quer ter qualidade de vida. Tá, a partir do momento que você implementa a inteligência artificial e que você ganha esse tempo, como é que você vai aplicar esse seu tempo? Entendeu? A gente tem que estar preocupado com isso também. As pessoas às vezes estão preocupadas que o trabalho dela vai ser substituído, mas o trabalho dela, ela vai ganhar tempo para fazer outras coisas. E a gente tem, como organização, como instituição, ajudá-las nesse processo. Eu vi um vídeo no YouTube, que até foi compartilhada pela Antonella, eu até coloco o nome dela porque ela compartilhou comigo, que falava de IA. E aí ele falava assim, IA versus IA. O que é IA versus IA? É inteligência artificial versus inteligência da alma. Que é exatamente essa questão de você ter tempo, né, ganhar esse tempo para se cuidar. Né, se cuidar, ter saúde mental, né, estar preparado para utilizar as tecnologias, né, não se sentir ali fadigado, não se sentir colapsado. Então, isso é muito importante. Eu acredito que um novo planejamento no âmbito do Poder Judiciário, ele deve pautar muito por isso, pela qualidade de vida, a saúde mental das pessoas e desse ganho que está tendo com a tecnologia, de a gente utilizar melhor esse tempo
para o nosso benefício e para que a gente também fique bem e possa vir trabalhar bem. Uma coisa é certa, não sei se vocês concordam comigo, desde o processo digital até hoje, eu trabalhei menos ou mais? Eu nunca trabalhei menos. É verdade, doutor. É verdade. Eu converso isso com os colegas no curso, né? Falo, quem acha que vai trabalhar menos com inteligência artificial? E alguns levantam e falam, desculpa, mas eu vou ter que ser bem sincero. Com inteligência artificial, ninguém vai trabalhar menos. Como nós não trabalhamos menos com a chegada do processo digital, né? Talvez a gente trabalhou até mais, porque hoje é uma situação estranha, porque se eu estou em deslocamento de uma cidade para outra, eu tenho que parar para assinar um documento urgente que antes tinha que me esperar, né? Ah, não, o juiz está chegando, está a caminho, espera aí que... Não, agora não, tem que parar o carro na estrada para assinar o documento, porque não pode esperar o meu deslocamento. Então, quando eu me desloco a trabalho, os processos vão comigo. Antigamente eles ficavam na vara, né? Isso é verdade. Vão comigo. Mas uma coisa é certa, a gente trabalha melhor. Né? Acho que é inegável, acho que ninguém tem saudade do processo físico. Eu nunca ouvi falar que alguém tenha, né? Então, assim, hoje a gente trabalha melhor. Então, a gente não trabalha menos, mas trabalha melhor. E isso é muito nesse sentido. Inclusive, dessa questão da gente conseguir cuidar melhor da saúde. Eu vejo que, infelizmente, os nossos magistrados e servidores, a cada ano que passa, nós estamos realmente adoecendo. Exatamente. Adoecendo. São doenças físicas, são doenças mentais, são doenças emocionais. Exatamente. Enfim, o volume de trabalho que tem sido imposto à magistratura e aos servidores públicos como um todo, acho que tem sido muito grande. A esperança é que, com o uso dessas tecnologias, a gente consiga, pelo menos, equilibrar. Isso você colocou muito bem, né? Um trabalho bem feito, um trabalho eficiente, um trabalho ético, mas um trabalho que seja ali dentro dos limites saudáveis das nossas equipes. Né? Bom, é uma conversa que precisa continuar, né? Inclusive, são reflexões que são colocadas, que muitas delas ainda sem respostas. Sim. Né? Então, a gente, na verdade, abriu aqui um leque de possibilidades, tentou mais ou menos falar o contexto que a gente está vivendo no Poder Judiciário e entramos, acho que, numa perspectiva bem interessante, que é a perspectiva humana, né? De como lidar com isso como seres humanos, como pessoas que têm um mundo além do trabalho, né? E tudo. Então, é uma discussão que tem muitos desdobramentos e eu agradeço demais a presença de vocês dois aqui. Espero que a gente possa se contar em outras oportunidades. Vai ser um prazer, conte comigo. Conte comigo também. Obrigado, Tadeu. E assim nós terminamos mais um podcast da Enajum, comemorando os 10 anos da escola. E se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o conteúdo e nos vemos na próxima. Até logo.